Espero que estejam todos muito bem. Hoje eu vou estar ensinando vocês a confeccionar este lindo mocassim boutique da Gé, tá? A versão para meninos, tá? Com aplique de botãozinho e para meninas com um aplique em acrílico, a coisa mais linda, tá? Foram confeccionados na solinha número 15, tá? Todos os dois, mas eu vou dar dicas para você confeccionar em qualquer tipo de solinha. Ele tem Lastec, aonde proporciona mais conforto para o bebê e não corre o risco de sair do pezinho, tá? Vou passar para vocês o passo a passo, tá? E a lista de materiais que vocês vão estar precisando para confeccionar. No caso, a solinha, tá? Pode ser qualquer numeração. Aqui eu estou utilizando a número 15. Você vai precisar de um par de botãozinho. Aqui no caso eu estou utilizando um branco, mas você pode utilizar o de madeira, que também fica muito bonito. Ou se for para a menina, qualquer aplique, seja ele emborrachado ou assim em acrílico, tá? Mas você também pode fazer um lacinho de fita de cetim, de fita gurgurão, ou até mesmo um lacinho de crochê para estar colocando aqui ou na lateral ou até mesmo aqui na frente da fita, tá bom? Você vai precisar também de palmilha, tá? Aqui eu tô usando a palmilha 16, que eu vou ter que fazer adaptação, tá? Pra número 15, que as minhas acabaram. Tesoura, agulha de crochê 1,75, cola, tá? Pra arrematar os fios e Lastec, tá? Aqui eu utilizo este de 10 metros, aqui fala que o tex é 350, tá? Esse Lastec é ótimo. E o fio, pro cinza eu utilizei esse, tá? Que foi o que eu usei para o menininho. A cor é a 2866 da Balloon, tá? Balloon Amigo, da Pinguim. E para o da menininha, eu utilizei a cor de rosa, 4301, tá? Você pode estar utilizando desde o fio do Tex 370 até a 333, que é a textura do fio Balloon, tá? 378 tem a Charme, tem a Jeans Slit, aí depois tem a 370, que é os fios Bella, tá? O fio Bella, que é o Tex 370. Vou utilizar um pedacinho do fio branco para fazer a costura do botão, tá? Mas é bem pouquinho. Então, é isso. Vamos para a aula? O primeiro passo a utilizar, né, a ser feito quando usamos a solinha emborrachada, essa daqui eu comprei das solinhas Tutti Frutti com a íris, tá? Elas são ótimas, excelente, e ela não machuca o pezinho do bebê, tá? Ela é super macia, não é dura, tá? E vai trazer um conforto e uma estabilidade pro pezinho do bebê. Então, para começar, eu faço uma carreira de ponto baixíssimo em todos os pontinhos que ela vem furadinha, né? Então, em todos os pontinhos eu faço ponto baixíssimo, faço o arremate aqui invisível, como eu já ensinei na sapatilha, tá? Então, nós vamos dar início a partir daqui. Então, eu pego o fio, deixo uma ponta de fio para poder fazer o arremate, né? Depois, né? No final. Aí, eu vou introduzir aqui, bem aqui no meio da sola, tá vendo? Na parte do calcanhar, e vou fazer uma carreira em ponto baixo. Já aproveito para esconder essas duas pontas, tá? Essa outra ponta eu vou arrematar ela para o lado de cá. Quando eu estiver chegando aqui, eu trago o fio e eu vou escondendo para fazer o arremate. Então, nessa volta, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada pontinho da base, tá? Para cada pontinho baixíssimo que fizemos na base. Para assim a gente subir o corpinho do nosso mocassim. Então, eu vou trabalhar aqui os meus pontos e eu já volto com vocês. Aqui, ó, como eu falei para vocês, eu prendo o fio aqui com um ponto baixo, tá vendo? Ó, e vou escondendo ele.
voltei para mostrar para vocês como que eu faço. Aí aqui a gente vai trabalhando os pontos baixos, já escondendo essa outra ponta. Lembrando de pegar todos os fiozinhos aqui na base, tá? Pra ficar bem estruturado o sapatinho. Aqui só falta mais 2 pontinhos. Se o seu ponto for muito apertado, você pode utilizar uma agulha mais grossa, tá? Se caso o seu ponto for muito frouxo, você pode estar utilizando uma agulha menor, tá? Que eu tô usando em 75, você pode estar utilizando a 1,5. Aí aqui no primeiro ponto, onde trabalhamos a correntinha, vamos fazer um ponto baixíssimo, tá? Dessa forma. Aí aqui essas pontinhas eu recomendo, tá? Dá uma leve puxadinha pra trazer bem o fiozinho. Nessa outra parte também. Aí você vem com a tesourinha e corta a sobra desse fio. Aí aqui vamos trabalhar a próxima carreira, tá? A próxima carreira será de repetição de ponto baixo sobre cada ponto de base. Não terá aumento nem diminuição. Então, vamos trabalhar da mesma forma. Um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, tá? Eu vou trabalhar aqui os meus pontos e eu volto com vocês. Lembrando que serão 2 carreiras, tá? A primeira que já fizemos e essa daqui será a segunda carreira, tá? Eu já volto com vocês. Pronto, finalizamos a segunda carreira do nosso sapatinho, tá? Tá ficando desta forma. Agora, nós vamos trabalhar carreiras em meio pontos aqui atrás e em pontos baixos aqui na frente, tá? Como vai ser? Aqui atrás, você vai trabalhar 2 correntes. Peraí que minha agulha tava virada. Ó, 2 correntes aqui na parte de trás, tá? Vamos dar laçada na agulha e vamos trabalhar 8 meio pontos, tá? Vamos fazer esses 8 meio pontos. Deixa eu soltar um pouco mais de fio aqui. 8 meio pontos. 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? 2 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Na verdade, 8 meio pontos, tá? Eu vou pegar o pedaço de fio que eu vou utilizar mais tarde pra fazer a costura do botão e eu vou explicar pra vocês como que eu faço aqui. A partir daqui das correntes, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou marcar com esse pedaço de fio, tá? Por que eu faço isso? Porque agora eu vou trabalhar em pontos baixos por toda a volta até chegar na marcação. A partir da marcação, 8 meio pontos, tá? Aí, vamos trabalhar essa sequência por 3 carreiras. Essa é a nossa primeira, tá? Então, vai ser 2 correntes, 8 meio pontos, pontos baixos até a outra lateral, aonde tem a marcação 8 meio pontos, tá? Essa sequência você vai fazer para qualquer tamanho de sapatinho, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui as minhas 3 carreiras com essa sequência e eu volto para mostrar para vocês como tá ficando. Depois de finalizar as 3 carreiras com 8 meio pontos, ponto baixo por toda a volta e 8 meio pontos, a gente finaliza com um ponto baixíssimo, cortamos um fio e fica assim a base do nosso mocassim. Tá vendo que a parte de trás fica um pouco maiorzinha do que a parte da frente? Essa é a intenção, tá? Porque aqui é a parte do calcanhar. Lembrando que os bebês, eles costumam raspar um pezinho no outro. Então, dessa forma, fazendo mais altinho, traz mais segurança aqui para essa parte de trás maior, tá? Estando maior, traz mais segurança pro pezinho do bebê.
Daí, depois que cortamos o fio, vamos fazer a frente do nosso sapatinho. Se caso vocês estiverem fazendo com a solinha de crochê, que dá certo também, tá? Eu tenho vídeo aula aqui no meu canal. Você pode estar dobrando o sapatinho ao meio para você localizar o meio do seu sapatinho na parte da frente. Com a solinha emborrachada, eu faço diferente. Eu deixo bem retinho, tá? Eu não aperto, não puxo, eu só deixo bem retinho, dessa forma. Aí eu venho aqui e localizo o meio do sapatinho. É facinho de achar, ó. Eu localizo o meio do sapatinho. Entre esses dois pontos aqui, o meio, certo? Então, achando o meio, eu vou contar 19 pontos. Então, esse aqui é o nosso meio. Então, eu venho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pontos. Coloco o meu fio. Eu estou com o vizinho fazendo obras, tá? Me perdoe pelo barulho. Para fazer a frente do sapatinho, eu vou deixar uma dica preciosa para vocês, tá? Eu corto sempre um fio bem longo, tá? Eu não meço, eu só corto um fio longo e eu posiciono ele dessa forma. Eu vou deixar uma ponta menor e a outra maior. E eu vou conduzindo esse fio aqui por dentro, fazendo toda a parte da frente. Depois que eu finalizar toda essa frente, eu explico por qual motivo eu trabalho dessa forma, tá? Então, eu deixo o fio aqui, eu venho com outra ponta de fio, também deixo uma ponta mais longa, tá? E eu prendo e faço duas correntes. Duas correntes, desta forma. Essas correntes vai simbolizar o ponto alto, tá? Então, aqui eu já conto como um ponto alto. Deixa eu só puxar aqui pra ficar bem justo. E vamos trabalhar em blow, tá? Nas alcinhas de trás, tá? Vamos deixar a primeira alcinha, que é a alcinha da frente, sem trabalhar, porque depois vamos fazer um detalhe na parte da frente. Isso é importante. Agora, vamos fazer 18 diminuições. Tá? A minha diminuição eu faço da seguinte forma. Eu laço a agulha, introduzo na alça de trás, vou ficar com 3 na agulha, certo? Laço, tiro 2. Laço novamente, venho no próximo, tiro 2. Ficando desta forma. Aí eu laço e tiro os 3 juntos, tá? Essa é a diminuição que eu utilizo nos meus sapatinhos. Ao todo, vai ser 18. Eu vou trabalhar, não aperta muitos pontos aqui, tá? Principalmente nessa primeira carreira, aqui eu errei, pra não ficar com buracos, tá? Pra não ficar com buracos. Quanto mais frouxinho você fizer, até mesmo em cima, tá? Quanto mais frouxinho você fizer o ponto nessas diminuições, mais bonito, esteticamente falando, ele vai ficar. Então, eu vou trabalhar aqui as minhas 18 diminuições e eu volto com vocês. Depois de fazer as 18 diminuições, tá vendo? Ele fica assim, gente, ele fica estranho a princípio, mas vocês vão ver que ele vai ficar bonitinho, tá? Aqui eu faço um ponto alto. Aí, eu finalizo essa carreira, certo? Então, eu fiz um ponto alto, 18 diminuições e outro ponto alto. Encerrei aqui a primeira carreira da frente do sapatinho, tá? Aqui agora, você vem pegando o fiozinho, tá vendo? Ó, o fiozinho. Esse daqui foi o que eu deixei do novelo. Eu venho puxando devagarzinho. Tive uma interrupção com o meu filho. Aí, aqui, ó, eu vou puxando devagarzinho de um lado. Aí, eu venho com o fio maior, que foi aquele fio extra. E eu dou uma puxada de um lado e eu puxo do outro. Tá vendo? Por que que eu faço isso? Viu como já melhorou a aparência do sapatinho?
Então, essa dica, ela é fundamental. Você vai ajustando os pontos, entendeu? Com essa técnica do fio. Então, eu ponho um fio extra por baixo para ir ajustando os pontos e eles ficarem no lugar. Tá vendo? Olha como já mudou a frente do sapatinho. Tá bem mais arredondado, mais certinho. Então, aqui a gente vai dar início à carreira 2 da frente do sapatinho. Deixa eu só pegar aqui o fio. Ajustar bem na agulha. Então, eu vou iniciar com um ponto alto. Aqui, no caso, eu faço um ponto baixo e subo uma corrente, tá? Que dá a altura do meu ponto alto. Aí, eu venho trabalhando 9 diminuições, da mesma forma, tá? Os pontos aqui em cima, procura deixar bem ajustado na agulha. E os pontos embaixo, você dá uma boa afrouxada, para ele não ficar buraquinho, tá? Tem muita gente que fala, ah, eu faço o sapatinho, mas fica com buraco. É porque tá apertando demais o ponto aqui embaixo e tá afrouxando demais em cima. Inverte. Deixa mais justo em cima, aqui na base da agulha, e afrouxa um pouco mais aqui na base, tá? Tá vendo como que eu faço? Ó, eu deixo ele bem folgadinho embaixo e deixo ele bem ajustado na agulha em cima. Então, ele não fica com buraco, olha, viu? Essa dica também é uma dica de ouro, tá? Nenhuma artesã vai te falar dessa forma. Então, eu vou trabalhar aqui as minhas 9 diminuições e vou fazer um ponto alto no último pontinho aqui da carreira, tá? Vou finalizar essa carreira e eu volto com vocês. Voltei para fazer com vocês o ponto alto. Aqui parece que não tem mais ponto, tá? Mas tem. Lembra que fez 2 correntes? Ó, aqui, deixa eu tentar mostrar para vocês. Aqui tem a primeira corrente e logo acima, bem escondidinho, a segunda corrente. Então, é em cima da segunda corrente que vamos trabalhar um ponto alto, tá? Então, a gente laça, deixa bem ajustado. Pode ser um pouquinho difícil, mas não é impossível, tá? Pronto. Assim, finalizamos a segunda carreira da frente do nosso sapatinho. Tá ficando desta forma, tá ficando uma graça. Agora, vamos trabalhar a terceira e última carreira da frente do nosso sapatinho. O início vamos fazer da mesma forma do outro lado, tá? Vamos pegar, ajustar o fio, fazer um ponto baixo, uma corrente. Aí, vamos fazer diminuições por toda a frente do sapatinho. Como que vai ser? Vamos dar uma laçada na agulha, vir no primeiro buraquinho, puxar, dar uma laçada. Vai ficar 2. Laça, próximo buraquinho, vai ficar 3. Laça, vai ficar 4, tá vendo? E você vai trabalhando assim, e vai deixando todos aqui na agulha. Lembra de deixar bem folgadinho pra não ficar com buraquinho o sapatinho, tá? Peraí que aqui deu uma embolada no fio. Ó, dessa forma. Aqui ainda falta 2. No caso, a primeira diminuição que fizemos. E em cima do ponto alto. Como eu falei, pode ser um pouquinho difícil, mas não é impossível, tá? Vocês conseguem. Dessa forma. Tá com todo mundo aqui na agulha, certo? Aí, o que você vai fazer? Vai laçar com muito cuidado para não escapar nenhum fio. Você vai passar por dentro de todos, dessa forma. Aí, você vai ajustar bem, vai dar uma boa puxadinha, tá vendo? E vai fazer o ponto baixíssimo e uma corrente, para não soltar ninguém aqui. E você vai arrematar o fio. Lembra sempre de deixar um fio um pouco longo, que é para poder fazer o arremate, tá? Para esconder o fio depois. Fica dessa forma. Olha que bonitinho. Não tá pronto ainda, mas tá quase.
Tá vendo? Fica bem fechadinho. Tá bem ajustado. Se você viu que deu uma enlarguecida aqui, você dá uma puxadinha de um lado, com o fio maior, dá uma puxadinha do outro, vai ajeitando pra ele ficar bem redondinho. Mas depois que você bater uma aguinha, né, que você jogar uma água e modelar esse sapatinho, não tem erro, ele fica todo certinho. Agora, nós vamos dar início à parte de trás. Para essa parte de trás, a gente vai deixar um fio, tá? Para fazer o arremate depois. E bem aqui aonde finalizamos com ponto baixíssimo, tá vendo? Vamos introduzir o nosso fio. Daqui a pouquinho a gente vai cortar, tá? Esses fios para ficar melhor. Eu ajusto ele bem na agulha, faço 2 correntes, viu? E agora vamos trabalhar em pontos altos, tá? Então, só vamos pegar e vamos fazer pontos altos por toda a volta, por toda a lateral, né? Dessa forma, ó, não tem segredo. Ponto alto normal. Até chegar aqui. Lembra que eu trabalho algumas carreiras, né? Trazendo esses 2 pontos, ponho ele pra dentro pra depois arrematar. Esse fio, depois que eu acertei, né, tudo certinho aqui, eu trago ele pra cá, faço uns 4 pontos aqui, prendendo esse fio, também jogo lá pra dentro pra depois arrematar, tá? Então, até chegar nesse último ponto aqui, ó, da lateral, eu volto com vocês, tá? Pra fazer essa parte da frente, nós todos juntos. No PDF, tá falando que na junção, né, do ponto, vamos trabalhar um ponto alto. Se você quer adquirir o PDF desse sapatinho, ele está disponível à venda, tá? Coloque aqui no comentário, eu quero, que eu te envio o link do meu site, tá? Onde eu tenho todos os meus PDFs, caso você prefira tá fazendo também pelo PDF, tá? Acompanhando pelo PDF. Então, a junção do ponto é aqui, ó. Nesse primeiro ponto aqui, ó, tá vendo? Aqui tá saindo, né, o da alcinha, aqui, ó, bem aqui nesse pezinho aqui, ó, né, nessa base. Então, aqui a gente vai trabalhar um ponto alto. Aí, aqui a gente já dá início à frente, né? Para trabalhar na frente do sapatinho. Então, aqui vamos trabalhar nessa primeira lateral 6 pontos altos, distribuindo eles, tá? Até aqui a metade do sapatinho, certo? Então, até antes da metade, né? Porque aqui no meio vai outro ponto alto. Então, nesse espaço, temos que distribuir 6 pontos, tá? Então, ali eu fiz 1, 2, 3, 4. Cuidado para não puxar nenhum fiozinho da base, tá? 5. E o último aqui, 6. Fica dessa forma, 6 pontos. Bem aqui no meio, onde fechamos com ponto baixíssimo, nesse buraquinho, vamos fazer um ponto alto, tá? Aí, aqui é só repetição desse lado. Vamos trabalhar descendo com esse fio, 6 pontos, um ponto aqui na junção, nesse buraquinho, e ponto alto por toda a volta até chegar aqui no último ponto, tá? É repetição do lado de cá. Então, eu vou fazer o meu e eu volto com vocês. Aqui, ó, finalizei essa carreira, tá? Agora, vamos para a última do acabamento aqui de cima, já utilizando o Lastec. Eu quero deixar uma dica para vocês. Se forem fazer sapatinho maior do que esse tamanho, eu ainda não fiz maior do que o tamanho, acho que o tamanho 16, 17, aí tem os 18, 19. Eu acredito que seja como o sapatinho boneca, tá? A parte de trás
E a parte da frente você não muda, tá? Você faz exatamente como tá no vídeo, como tá no PDF, tá? A lateral pode ser que dê uma mudada. Se você sentir a necessidade, viu que ficou muito grande aqui, apesar que para um bebê maior, o pezinho também ele é mais gordinho, tá? Então ele precisa de um pouco mais de espaço para colocar o pezinho dentro do sapatinho. Mas se caso você sentir que ficou muito grande, você pode nessa hora dos pontos altos trabalhar diminuição de cá, para ele ficar um pouquinho mais ajustado, tá bom? Mas com o Lastec não tem problema. Como que eu faço em questão do Lastec? Nesse caso eu vou usar, né, esse que eu já informei. Vou pegar uma régua e eu vou cortar um tamanho aqui bem relativo, tá? A questão de cortar. A partir do nozinho, ele tem que ter 5 centímetros para esse tamanho de pezinho, tá? Logicamente que se o pezinho for maior, você tem que pôr um pouquinho mais de Lastec. Aí eu dou uma boa puxada pro nozinho e eu venho aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Do 0 ao 5, viu? Sem esticar, só deixando ele bem retinho, ó. Do 0 ao 5. Deu certinho o tamanho. Então, aqui eu deixo sempre uma pontinha, tá? Eu não corto todo. Então, do nozinho tem que ter 5 centímetros. Tá? Ó, 5 centímetros. Bem certinho. Aí, aqui eu vou trabalhar com ele em 2 voltas. Eu faço esse movimento, tá vendo? Eu vou trabalhar dessa forma com ele. Com 2 voltinhas de Lastec. Então, essa partinha aqui, eu procuro ou deixar aqui atrás, ou eu deixo ele escondido aqui, né, nessa frente, de preferência mais pro meinho. Se for mais pro meinho, você põe aqui mais embaixo do dedo, porque você vai trabalhar assim, tá? No sapatinho. Então, aqui o fio ainda tá preso. Vamos fazer uma corrente, certo? Aqui, ó, eu fiz a corrente, eu introduzo a agulha no próximo ponto. Nessa hora, eu já venho com o Lastec. Gente, pode ser trabalhoso, tá? No começo, pode ser bem trabalhoso. Mas vocês conseguem, tá? Não desistam. Ó, eu coloco o Lastec assim em cima da agulha, viu? Ele tá em cima da agulha. E eu passo o fio por baixo do Lastec e faço um ponto baixo. Dessa forma, ó, ele está preso, viu? Ele está preso. Então, aqui, ó, ele tá bem certinho e a parte aqui do nozinho vai ficar aqui pro lado de dentro. Então, eu vou contar uns 10 pontos, eu vou conduzindo esse fio. Eu seguro o Lastec com o dedo, né? E seguro assim. E eu tenho que passar a agulha por baixo, prendendo o Lastec. Ficou frouxo o meu pontinho aqui de cima. Dessa forma. Passo bem pelo meinho. Tá vendo? E vou trabalhando os meus pontos baixos. Eu vou fazer 10 pontos baixos, conduzindo esse Lastec e eu volto com vocês. Aqui, ó, fizemos 10 pontinhos, tá vendo? E é nessa hora que você deve estar se perguntando, gente, o que que a Gé tá arrumando? Que isso não vai dar certo. Você deve estar me xingando porque o espaço do Lastec tá muito pequeno pro tanto de ponto que ainda falta. E o que eu falo pra vocês é, calma, confie no processo, tá? O seu sapatinho tá ainda em processo de acabamento, você ainda não finalizou ele. Então, aqui nós vamos ativar o nosso Lastec. Jéssica, como assim vamos ativar? Simples, dando uma puxadinha nele, tá vendo? Aí, aqui ele vai ficar meio que enrugadinho e deu uma aumentada no Lastec. Aí você falou assim, ah, então pode ser que dê certo. Gente, dá certo, tá? Confie que vai dar certo. E seguimos fazendo
10 pontos bem ajustados, tá? Como eu sempre falo em todos os meus vídeos. 10 pontos. Conduzindo o lastec, tá? Fez os 10 pontos, dá uma puxadinha. Não puxe muito, tá? Não puxem com força para não arrebentar esse lastec, tá bom? Agora vamos para frente. Sete, 8, 9, 10 pontos. Deixa eu soltar um pouco mais de fio. E no lastec damos uma puxadinha. E vamos trabalhando dessa forma até acabar essa parte de cima do mocassim. Espero que vocês estejam conseguindo ver bem, tá? Cuidado para a agulha não prender no lastec, que isso pode arrebentar, tá bom? Vai fazendo com calma, vai ajustando os pontos, vai vendo. Se você sentir segurança de 5 em 5 pontos, você pode ir fazendo de 5 em 5 e ir puxando. O importante é você fazer. Ó, agora eu vou finalizar aqui, já dei a minha puxada no lastec, eu vou finalizar agora até o final. Dessa forma. Espero que vocês estejam conseguindo enxergar, tá? Pronto. Chegou aqui no final, o nozinho tá aqui atrás. Eu vou arrematar o fio pra fazer o arremate invisível, tá? Já volto com vocês. Fui colocar a agulha no fio porque eu não enxergo, tá, gente? Aí aqui temos a corrente, consegue enxergar a corrente, e o ponto baixo. Então, vamos introduzir nesse ponto baixo de fora pra dentro. Eu já ensinei já aqui no canal, tá? Nas minhas peças, como eu faço esse arremate invisível. Aí, aqui no ponto de trás, de cima pra baixo, tá? Pra formar esse último pontinho aqui. Aí, aqui atrás, eu tento passar o fio pra esconder esse lastec aqui, tá? Então, eu venho dessa forma, ó, introduzo assim, eu passo umas 2 vezes, que é pra esconder esse lastec, dessa forma, tá? Pra não correr o risco dele se soltar. E aqui embaixo eu faço um nozinho. Deixa eu virar ao contrário pra ver se fica melhor pra vocês enxergar. Eu vou passar o fio pra lá e aqui eu vou fazer um nozinho. Consegue enxergar? Dessa forma. Faço um nozinho bem apertadinho, tá? E eu escondo o fio nessa última carreira dos pontos baixos. Gente, deixa eu só achar aqui, só um minuto. Pronto, ó, dessa forma. E você passa por entre esses pontos, dá aquela puxadinha no fio e arremata. Aí, aqui você vai ajeitar o lastec, tá? Dessa forma. E, ó, que maravilha! A elasticidade do lastec na sua peça, tá vendo? Ele fica ajustado e tá quase pronto. Agora, vamos pra parte da frente do sapatinho. Nessa parte da frente,
vamos deixar um fio longo para fazer aquele mesmo detalhe de acabamento que fizemos nessa primeira carreira, tá? Então, deixamos um fio longo. E aqui, na primeira alcinha que ficou, nessa primeira alcinha que ficou, vamos prender nosso fio com ponto baixíssimo. E vamos para cada alcinha dessa fazer um ponto baixo, tá? O ponto, como eu já falo, né, bem ajustado, não precisa de fazer aquele ponto muito frouxo. Aqui em cima, principalmente, tá? Ajustado na agulha. Então, eu vou trabalhar os meus pontos aqui, eu volto com vocês aqui do outro lado. Aqui, ó, finalizei, tá? Tô aqui, deixei um pontinho pra fazer com vocês. Nesse último pontinho, vamos trabalhar um ponto baixíssimo. Só que nós não vamos fazer aquela corrente, vamos deixar um fio pra arrematar. E esse fio aqui que ficou, nós vamos ajustar, tá? Não puxe muito, pra não ficar muito repuxado. Então, é mais pra ajustar essa frente do sapatinho. Aí, aqui você vai ajustando, tá vendo? Dessa forma. Só pra ele ficar arredondado desse jeito. Se você quiser ir usando aquela técnica, né, a cada 10 pontos, dar uma puxadinha, também dá certo. Aqui eu vou arrematar esse fio. Aqui o fio do novelo. Eu vou passar o fio na agulha, já volto. Pronto. Passei aqui e aqui, ó, aonde tá esse buraquinho, tá vendo? Só que ao invés de você entrar por aqui, você entra por trás. Conseguem enxergar? Entram por trás aqui do ponto, lá pra dentro. Desse jeito. Você vai ajustar esse último ponto. E aqui dentro, você vai fazer um nozinho. Gente, não tem segredo, tá? Você faz um nozinho. Passa o ponto entre os fios. Aqui tá mais fácil, porque é a carreira de ponto alto. Não passou pro lado de lá. Aí, você deixa um fio, uma pontinha um pouquinho maiorzinha, pra você poder enxergar. Põe um pinguinho de cola. Um pinguinho bem pequenininho, tá? Só pra esconder essa pontinha. E ela não correr o risco de soltar. E tá pronto a frente do mocassim. Agora, nós vamos fazer a tira, tá? Que vem aqui por cima. Pra trabalhar essa tira aqui, até coloquei já no pezinho. Esse molde de pezinho aqui, eu comprei na Carina, tá? Super bacana. Vem dessa forma, ó. Vem o tamanho 12 centímetros, 11, 10, o 9 que eu tô usando. E vem o de 8 centímetros, tá vendo? Ele é ótimo pra você moldar, né? Modelar o seu sapatinho. E ele ficar super certinho depois. Então, pra fazer essa tira, eu vou deixar um fio, tá? Eu sempre deixo um fio pra poder fazer a costura de um dos lados, tá? Pra você não precisar de ficar prendendo o fio de novo. Faça um nó corretiço, tá? Um nozinho inicial e aqui vamos fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Aqui eu volto na segunda fazendo um ponto baixo, na próxima um ponto baixo, na próxima um ponto baixo, outro ponto baixo. Ao todo serão 4, tá? Se você quiser a tira maior, você pode estar aumentando a quantidade de correntinhas. Se você fazer 6 correntinhas iniciais, você terá 5 pontos baixos. Se você fazer 7, você terá 6 pontos baixos. Só que lembrando que ele vai ficando mais grosso aqui na frente, pode não ficar bonito, tá? Esteticamente falando. Então, aqui, eu já pego daqui, eu viro. Eu não faço a corrente, tá?
eu vou direto no ponto e volto fazendo mais 4 pontos baixos. Dessa forma, eu acho que assim o trabalho ele fica mais retinho, tá? E eu vou fazer essa sequência de 4 pontos baixos por 15 carreiras, tá? Aqui eu tô na terceira. Então, vou trabalhar as minhas 15 carreiras, fazendo 4 pontos baixos, e eu volto com vocês. Depois de trabalhar as 15 carreiras, eu faço um ponto baixíssimo, eu acho que eu já até fiz, e eu arremato deixando o fio para costurar, tá? No sapatinho. Dessa forma. E eu dou uma esticadinha só para ir ajustando o ponto, tá? Aqui, pra mim, 15 é o tamanho exato de um lado a outro, tá? Se pra você faltou um pouquinho, você pode fazer uma carreira a mais. Se ficou grande, você pode reduzir a quantidade de carreiras, tá? Você pode ficar livre para você fazer as suas adaptações. Se você não quiser colocar a tira, não tem problema, tá? Aí agora eu quero dar uma dica aqui em questão dessa tira. Aqui você pode estar colocando um tecel, tá? Fazer um lacinho, colocar um tecel aqui nessa tira depois dela costurada. Você pode estar colocando o botão. Aqui no feminino eu deixei um sem fazer. Aqui no caso eu usei uma plaquinha de acrílico. Tenho até aqui no meu potinho, tá vendo, ó? Ela é em acrílico e atrás ela também é em acrílico. O que que eu fiz? Eu peguei um feltro, eu recortei no tamanho do coração, um pouquinho menor, passei cola instantânea e colei o meu feltro. Por quê? Quando eu vier com a cola de silicone líquida, ela fica bem fixa na peça, tá vendo? Ó, não sai. Então, dessa forma, você pode estar fazendo tiarinha depois, tá? Com pecinhas assim. E ele tem uns brilhinhos, a coisa mais linda, esse coraçãozinho. Você pode estar utilizando outro tipo de material. Aqui eu tenho esse Mickey, tá vendo? Ele é de tecido atrás, então seria só colocar a cola de silicone e vir colocando aqui na lateral. Tá vendo? Já é um outro modelo. Fica muito bonito. Ou então, aqui no caso eu tenho ele em azulzinho, também tem um coração, só que aqui ele é em azulzinho. Se fosse num tomzinho de rosa, você poderia colocar ele aqui, tá vendo? Também fica um charme. Mas nesse daqui eu optei por utilizar esse de acrílico. Eu vou costurar o botão primeiro, tá? Aqui nessa peça, e eu já volto com vocês. Ah, um detalhe importante, tá? O botãozinho, ele fica sempre pro lado de fora do pezinho, tá? Tá assim também escrito no PDF, tá? Que é para prender o botãozinho para o lado de fora, porque aqui, onde tem a curvinha, né, é o lado de dentro do pezinho. Então, o lado de fora e o lado de dentro. Então, é sempre pro lado de fora. Então, aqui eu já passei a agulha, né, o fio na agulha, e eu já tenho aqui o botão, um botão branquinho. Eu vou posicionar o botão e eu vou fazer uma costura simples. Você pode fazer aquela costura em X. Porém, eu não gosto muito dessa costura em X, tá? Eu gosto da costura assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Uma delícia pregar botão, né? Ó, eu gosto que fique assim, dessa forma. Eu faço essa costura 2 vezes, tá? Pro botão ficar bem fixo na peça embaixo. Eu tento colocar no mesmo local, né, que eu iniciei. E eu faço pego 2 vezes, né, esse botãozinho. Aqui eu dou uma puxada no fio da base, né, do início e no ponto do final, pra ele ficar bem certinho. Aqui atrás, gente, não tem segredo, tá? Aqui eu só dou um nozinho bem apertado, um segundo nozinho
E eu faço um terceiro só pra não soltar. Eu corto deixando uma ponta de fio. Venho com a cola, pode ser a de silicone ou a cola jeans. E eu passo aqui nesse nozinho. Aqui não tem problema você passar bastante, tá? Porque aqui vai ficar, não vai ter o contato com o pé do bebê. Então, aqui eu faço dessa forma. Dou uma apertadinha pra grudar na peça. E eu espero secar, tá bom? Enquanto isso, eu vou pegar aqui o sapatinho da menininha. Já tô com a minha cola de silicone. Aqui, né, o aplique. E eu vou precisar, para esse sapatinho feminino, de 2 prendedores de roupa. Prendedor, pregador. Me conta aqui como que chama esses prendedores na sua cidade. Aí, aqui não tem segredo também. Você passa a cola na onde tem o feltro, tá vendo? Eu passo bastante cola. Eu já tampo a cola de silicone, né, pra não correr o risco dela transbordar. E aqui eu faço o mesmo detalhe, né, eu prendo do mesmo jeito, com a base do coração aqui na lateral. Assim. E pra ficar segurando, né, pra não correr o risco de não colar, é onde que eu venho com os prendedores. Eu prendo de um lado do coração e com o outro do outro lado do coração. E eu deixo ele... Tá certo. Pensei que eu tinha colado torto. Aqui e aqui. E eu deixo ele aqui segurando pra mim, porque essa cola, ela demora um pouquinho pra secar. Enquanto isso, já secou aqui. E nós vamos costurar aqui de um lado e do outro. Lembrando que o botãozinho é pro lado de fora do pezinho, tá? Posiciono aqui, eu tirei do pezinho pra facilitar eu segurar. Eu posiciono pro lado de fora o botãozinho. Venho aqui nesse primeiro ponto. Gente, é de fora pra dentro, tá? Pra costura ficar bem certinha. No primeiro ponto da base e no primeiro ponto aqui, eu faço a costura. No primeiro e no último, eu faço umas 2 voltas, tá? Dessa costura, pra ela ficar bem firme. Pra não correr o risco dela se soltar. Aí, aqui, eu já vou seguindo. Sempre pegando o ponto da frente, as 2 alças. E a parte da fita. Aí, aqui, a mesma coisa. Já estamos no último ponto. Aí, aqui na base, eu pego um pontinho a mais e eu volto pro pontinho da base. Então, aqui já foi os 4 pontos. Para eu prender bem firme essa parte, eu vou usar 5 pontos da base, tá? Do mocassim. E aqui eu faço 2 pontos para ficar bem preso. Eu puxo bem para não ficar levantado. E daqui eu passo aqui para a parte de trás da fita. Dessa forma. Eu faço um nozinho aqui atrás. Eu escondo esse fio entre os pontos baixos. Dou aquela puxadinha pra sumir o nozinho e eu arremato esse fio. E eu faço a mesma coisa do lado de cá, tá? Então, eu vou trabalhar deste lado e eu volto com o sapatinho pronto pra vocês verem. Essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentem, compartilhem ao máximo que vocês puderem. Caso vocês queiram fazer parte do meu grupo no Telegram, é só vocês acessarem pelo link que vai estar fixado aqui nos comentários, tá? Se vocês quiserem o PDF, né, o padrão escrito deste sapatinho, desse mocassim,
vai estar disponível no meu site, tá? Eu vou também deixar o link aqui para vocês terem acesso. A minha sugestão de preço é de 45 a 50 reais, tá? É o valor que eu vendo aqui na minha cidade. E ele é um modelinho que sai muito, tá? Ele é muito delicadinho, muito bonito. Então é por isso, beijos, fiquem todos com Deus.